ministrar a palavra, muito alegre com o Senhor por estar nessa oportunidade de ministrar a palavra, e eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 2. Livro de Lucas, capítulo 2. Senhor, me ajuda. O pastor estava falando de Natal, de celebração do Natal, e acabou que encaixou a palavra, né? Na verdade, eu não havia planejado isso, não. Eu estava pedindo ao Senhor, eu falei, Senhor, me dá uma palavra, né, para que eu possa ministrar. E o Senhor me deu essa palavra de Lucas, capítulo 2, e eu falei, Jesus, falando sobre o seu nascimento. E eu falei, não, Senhor, se o Senhor está ministrando no meu coração, é porque essa palavra, ela vai fazer efeito na vida de alguém. Então, eu nunca ministrei essa palavra, né? Mas se o Senhor mandou falar, com certeza Ele vai. A palavra diz que ela nunca volta vazia, ela sempre alcança o lugar onde o Senhor quer ministrar. Então, vamos ler a palavra do Senhor, que fala o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para ressaciar-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhe-se os dias, e ela deu à luz a um filho primogênito. Ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu queria que vocês repetissem o último versículo, que é o número 7. Não havia lugar para eles, aonde? Na hospedaria. Isso ficou martelando na minha cabeça. Jesus, não havia lugar para Jesus na hospedaria. Vamos imaginar um casal, né? E eles procurando um lugar para ficar, sendo que a esposa está grávida. Aí eu fico pensando, como uma pessoa, a hospedaria, no texto, era o lugar onde as pessoas colocavam, é óbvio, né, os seus hóspedes. Ela tinha uma casa, aí colocava a pessoa para se hospedar lá dentro da casa. Então, quem estava dentro da hospedaria, tão importante, ao ponto de eu colocar uma mulher prestes a ganhar um bebê num lugar inadequado? Quem é essa pessoa que poderia estar nesse lugar, que teria um significado maior do que a minha necessidade de ajudar uma pessoa que fosse ganhar um bebê? Eu fico pensando, porque às vezes, aconteceu até comigo no trem hoje, quando entra uma mulher grávida no recinto, se eu estiver em um banco, eu começo a me afastar para o outro, para não tentar incomodar a pessoa que está grávida, porque na nossa natureza, é você cuidar de uma gestante, independente de você conhecer ou não, é a sensibilidade, isso daí é da nossa natureza. Então, eu fico pensando, quem seria tão bom o suficiente ao ponto de eu pegar e negar uma ajuda que de repente seria da minha natureza? Claro que era desconhecida, a pessoa era desconhecida, mas mesmo assim, se sentar uma pessoa grávida ali agora, com certeza você naturalmente vai sair e vai colocar a pessoa ali para sentar. Imagina essa pessoa prestes a dar à luz na sua casa, né? E você não coloca a pessoa para ter o filho na hospedaria da sua casa. Eu fiquei pensando nisso, nesse texto, as prioridades que temos, né, em relação o que nós colocamos na nossa vida
que nós colocamos na nossa vida que tem uma prioridade maior do que colocarmos o próprio Senhor no lugar, no interior da nossa casa. Tudo bem que as pessoas que estavam lá, que receberam a Jesus, não conheciam, não sabiam, não tinham a menor noção de quem era que estava nascendo ali naquele momento. Mas José sabia. E eu aprendo uma coisa muito bacana com José, mais uma vez, porque eu fui pesquisar sobre cada uma das pessoas que estavam nesse texto do nascimento de Jesus, e eu esbarrei sem querer no José. E o José me deu uma aula muito grande de maturidade e equilíbrio. Eu vou explicar por quê. O José, um pouquinho antes, ele estava noivo, né? Ele estava noivo e estava muito alegre, muito feliz com a sua noiva, mas ele recebeu um recado dela que mexeu muito com José. Olha só, a sua noiva, que você iria se casar, ela está grávida. Irmãos, se você ama uma pessoa e você recebe uma notícia dessa, naquela época, da qual José tinha completo direito pela lei, né, que a lei disse que uma mulher, quando ela adulterasse, o que podia acontecer com a mulher? Ela era apedrejada. Mas a Bíblia, ela fala que José, ele se afastou e ele pensou nisso demasiadamente. Irmãos, às vezes nós estamos numa situação tão difícil, e nós não temos o equilíbrio e a maturidade de olhar aquela situação por um outro ângulo. Só olhando por um outro ângulo que vem a revelação do Espírito. Você imagina se José, na hora do impulso, irmãos, é muito séria a maturidade e o equilíbrio desse cara. Na hora do impulso, eu não sei como eu agiria, Emerson, não sei como agiria com a Linda, porque amo muito, amo demais, mas eu não sei como seria a minha reação numa situação dessa. José não, José teve maturidade e teve equilíbrio. José parou, analisou e ele recebeu do Senhor uma orientação. Ele falou: olha só, aquele filho que está lá, foi o Espírito quem o pôs. Haja assim, assim e assim. E foi o que José fez. José, ele teve equilíbrio e maturidade. O que nós fazemos com o poder que temos nas mãos? É isso que José me ensinou. Ele tinha o poder para agir, mas prejudicando alguém, e ele não agiu. Às vezes, irmãos, nós agimos dessa forma. Temos o poder, mas não agimos com a misericórdia. Não agimos olhando para um outro ângulo. Não paramos, nos distanciamos da situação e pedimos ao Senhor uma orientação. Não, nós usamos o que temos. Nós usamos a força, nós usamos o nosso poder. E às vezes nós atrapalhamos o propósito tão grande que era o propósito de Deus sobre a vida de Maria. Mas voltando lá para o nascimento, para a situação, José também me dá uma segunda aula muito bacana. As pessoas que estavam lá não sabiam que o filho que estava nascendo lá era Jesus, sim ou não? Não sabiam, mas José sabia. E o José, ele teve um comportamento completamente diferente do que de repente nós teríamos. Imagina, você está com a sua esposa ou a sua noiva, caminhando para um local e a pessoa te dá o pior lugar da casa ou o quintal da casa para você ter o seu filho. A pessoa não sabe, mas você sabe que aquele filho é o próprio Filho de Deus. O que você faria? Não tem aquela pessoa que você colocou na hospedaria? Tira aquela pessoa de lá, bota minha esposa lá, porque aqui está o Salvador do mundo. É meu filho, me coloca lá, coloca ele lá. Não, é o próprio Senhor Jesus que está aqui. Deus falou comigo. Ninguém sabe disso. Eu não toquei em Maria. Maria está esperando um filho de Deus. Põe o meu filho lá no melhor lugar, irmãos. José me dá uma outra aula muito bacana, irmãos. Às vezes você pode ser o que você quiser.
E glória a Deus que você seja, porque o Senhor quer que a gente seja abençoado, prospere, estude, se forme, seja uma pessoa de alto gabarito. Amém, glória a Deus. Mas, irmãos, se Deus colocar você com toda a sua intelectualidade, com todo o seu poder que você tem em um lugar, irmãos, agradece ao Senhor. Agradece, irmão, porque de repente o Senhor está te provando, de repente o Senhor está te tratando. Tudo bem que você seja digno, você mereça, mas, irmãos, será que nós somos mais dignos do que o Senhor Jesus que estava lá? Será que somos mesmo? Será que tudo que a gente fizer, tudo que a gente se formar, tudo que a gente aprender, será que a nossa patente seria tão mais alta ao ponto do nosso Senhor Jesus que estava lá na manjedoura? E Davi entendia isso. Perdão, José entendia isso. José, ele não se excedeu. A maturidade desse cara, de José, me alegra muito, porque eu aprendi muita coisa com ele. Todos os textos que eu leio sobre José, eu aprendo isso dele. E lá na frente, se eu lembrar, se de repente a ansiedade não me vender, eu vou conseguir falar o porquê que José, podendo ter feito isso, ele não fez. Eu vou até chegar lá, porque de repente eu posso esquecer. Irmãos, José não fez isso porque para que Jesus lá na frente, ele usou a mesma situação de misericórdia que José usou. Qual foi a situação de misericórdia, Emerson? A Bíblia diz que chegou uma mulher, que ela estava num ato de adultério, sim ou não? E perguntaram para Jesus, olha só, o que temos que fazer com essa pessoa? Essa pessoa adulterou. A lei fala que a pessoa, quando ela adultera, o que tinha que acontecer com ela? Tinha que ser apedrejada. Aí sabe quem eram as pessoas que estavam lá para apedrejar essa mulher? Olha, estavam lá o marido, o povo, os amigos, de repente até o cara que se envolveu com Maria. Mas todo mundo quieto estava lá. E todo mundo com a pedrinha na mão. A pedra. De repente o cara que falou que amava, não, eu amo muito. Olha só, uns 2, 3 dias antes ele deveria ter falado, olha, eu te amo acima de qualquer coisa. A coisa mais importante para mim é te ver viva, é te ver bem. Mas na hora da ira, ele mostrou que estava dentro do coração dele, não era uma pedra que estava ali. O que estava ali na mão dele, de repente era o que ele tinha no coração. A Bíblia diz que como a água reflete o nosso rosto, o nosso coração reflete quem somos. Assim diz a Bíblia, né? Então, quando Jesus foi questionado sobre esse acontecimento, Jesus ele estava lá escrevendo, e eu acho muito interessante isso, irmãos. Quando o injusto querer justiça, o silêncio é a primeira e melhor resposta. Nunca dê resposta quando os injustos quiserem justiça. A Bíblia fala lá anteriormente que José, ele era o quê? Justo. Quando Deus falou para José que Maria estava esperando Jesus, no texto fala assim sobre José, uma das características dele, José, um homem justo. Ok? Então, lá, quando Jesus, ele foi questionado e ele estava escrevendo em silêncio no chão. Irmão, sabe o que ele de repente poderia estar lembrando ali naquele momento? Olha só, eu vou usar de misericórdia para com ela, porque o meu pai usou com a minha mãe a mesma misericórdia. A mesma misericórdia, a mesma situação, a mesma cena que poderia ter acontecido com Maria, o meu pai, que era José, não fez. Irmãos, eu não sei, não é a pregação de família, né? Sempre quando eu penso em José, eu penso em relação à família. Não é uma pregação de família, de repente Deus está querendo falar com alguém aqui. Irmãos, o que você fizer hoje vai mudar a história dos seus filhos no futuro. A capacidade que você tem de ter misericórdia, a capacidade que você tem de parar, analisar antes de agir, mesmo podendo agir, o Senhor vai te dar uma orientação, irmãos.
da qual lá no futuro você vai ver o efeito disso. Amém, irmãos? Mas não tem só essas pessoas nesse texto. Eu tenho que voltar e eu tenho que ser rápido, pastor. Eu prometo que você. A Cláudia fica de lá, olha a hora. Tá bom, linda, já vou parar. Eu vou continuar o texto falando sobre os personagens dessa situação tão delicada, da qual foi o nascimento do menino Jesus, né? E havia mais pessoas nesse texto, da qual foi relatado aqui no livro de Lucas, lá no versículo 8, que eram os pastores, né? Eram os pastores. Então, de repente, eu não vou ler por completo por causa do tempo, mas eu vou ver se eu consigo contar a história sem ferir o texto. Os pastores, eles receberam a notícia, eu vou ler. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse: olha, não temas, eis que eu vos trago boas novas e grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasce na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será de sinal. Aí o Senhor falou o sinal para eles, olha só: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma onde? Manjedoura. Está no 13 agora. 2:13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: olha, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada onde? Numa manjedoura. E, vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram com as coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando no seu coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto, como eles fora anunciado. Então, o Senhor chegou para eles e falou: olha só, lá acabou de nascer o Salvador. A glória tomou o local, as pessoas se gloriaram, né? Os anjos chegaram, cantaram: olha, glória a Deus nas alturas, é chegado o Salvador. E eles entenderam isso, né? Entenderam isso e falaram assim: olha, vamos lá conferir. Chegaram lá os pastores, e eles conferiram. O que eles fizeram? Contaram para Maria e para José toda a história, se alegraram junto, glorificaram ao Senhor. Mas o texto no final fala o quê? Voltaram com quem? Com o menino e a família, ou voltaram sozinhos? Voltaram sozinhos. Irmão, o que o Senhor me deu de entendimento nesse texto, e eu peço muito ao Senhor para não feri-lo, é o seguinte: eles sabiam, como José, que lá estava o Salvador. Irmãos, eu vou na rodoviária encontrar a pessoa que vai salvar a minha vida, vai mudar a minha história. As pessoas que estavam na casa que receberam e colocaram ele no quarto separado, não o puseram ajuda, gente. Não o puseram colocaram na estrebaria, mas não o puseram no quarto top, no quarto separado. Eles não entendiam, ok? Eles não sabiam que estavam se tratando do Senhor Salvador de toda a terra. Mas os pastores sabiam, porque Deus havia falado para eles, amém? Sim ou não? Sim. Aí, o Emerson está indo para a rodoviária. Chego lá, eu encontro Maria, José, Jesus, o meu Salvador. Falo toda a história, conto para eles, glorifico a Deus junto com eles. Olha só, realmente é um milagre. Realmente é um milagre. Olha, foi muito bom o que aconteceu. Bacana isso, legal. Agora estou indo. E volto. Não levo. Irmãos, com certeza, eu pegaria aquela família, colocaria
todo o meu investimento. Olha só, não fica aqui não, o manjedouro não é teu lugar. Não, teu lugar é no melhor lugar da casa. Você é o meu salvador. Você quem vai me salvar, você é muito mais importante para mim do que qualquer coisa nesse mundo. Não, o centro é seu, pode ficar lá. Eu entendo que você é o Cristo que vai me salvar. É o Cristo que vai salvar a humanidade. Então não, os pastores eles pegaram, simplesmente contaram toda a história, contaram o milagre, se alegraram, mas voltaram. Irmãos, às vezes acontece isso com a gente, irmãos. A gente vem na casa do Senhor, vê o milagre, se alegra, glorifica, vê milagres lindos. Assim, a palavra aqui é tão bacana, porque, assim, é um parênteses, é que assim que o pastor fala, acontece na hora. Teve um dia que o pastor estava falando sobre que ele levou um rapaz que estava aqui, lembra disso, pastor? Rapaz que estava aqui na esquina, aqui, bêbado, tadinho. E o pastor levou ele para lá, e assim, numa santa ceia de manhã, assim que o pastor estava falando da necessidade que o cristão tem de partilhar o pão com o próximo, de ter misericórdia do próximo, o pastor acabou de falar na santa ceia de manhã, chegou um rapaz lá, da mesma situação, sentou lá atrás. O pastor havia pregado sobre a pessoa que serve ao Senhor, ela não se importa com a liturgia do culto. Teve uma pregação que o pastor falou sobre isso, do homem, do Eutico que caiu, e ele falou, olha, ele não se preocupou com a liturgia do culto, ele foi lá. Aconteceu isso domingo passado, a senhora estava aqui, o pastor estava pregando a palavra, e a pessoa passou mal, e o pastor foi lá e foi orar pela pessoa, a pessoa recebeu a bênção de Deus. Irmãos, a gente vê isso todos os dias acontecendo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer como os pastores. Você vai ver o milagre, você vai se alegrar, você vai glorificar, mas você vai voltar sem ele. O lugar dele é lá dentro da sua casa. O lugar dele é com você, irmãos. O lugar dele não é só aqui. Glorificamos, adoramos, fazemos a nossa comunhão. Mas, irmãos, não é só aqui não. Ele é no melhor lugar da sua casa. O Senhor Jesus tem que ter o melhor lugar da sua casa. O texto continua falando das pessoas dessa cena. Ele fala dos magos, né? Uns falam na teologia lá que não são reis, outros falam da quantidade que são. Mas eu vou só falar uma coisa deles, que eles estão no texto, então não posso deixar de falar. Mas eles levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Eles chegaram lá e foram procurar o Senhor e entregaram isso de presente, né? Ouro, incenso e mirra, irmãos. Mas também voltaram sem o Senhor. Irmãos, às vezes você precisa não só trazer o seu ouro, trazer alguma coisa perfumada. Irmãos, e voltar sem Jesus não adianta. A palavra fala, o Senhor, e agora eu vou passar para outra parte, já é na conclusão, tá, pastor? A outra parte da palavra, Jesus fala lá em Apocalipse, deixa eu pegar para eu não me perder. Eu queria até que vocês lessem isso comigo. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, alguém pode ler para mim? Amém? Quem está à porta, irmãos? Quem está batendo lá a porta? Quem está batendo na porta, irmãos? Quem está batendo na porta? Oh, Jesus, obrigado. Irmãos, o Senhor fala que eis que Ele bate a porta e bato. Aquele que ouvir, abrir eu, vou ceiar com ele, e ele com quem? Irmão, essa casa é dentro, irmão. Essa casa agora que o Senhor está batendo, deixaram o Senhor lá, não foi no melhor lugar, se alegraram ao vê-lo, presentearam, mas não levaram. Hoje você tem a chance de abrir o seu coração, porque ele está batendo. Apocalipse fala, olha, eis que eu estou à porta e bato, irmão. Eu bato. Aquele que abrir, ele não arromba. Amém? Ele não impõe,
Irmãos, ele não fala que você tem que fazer todas essas outras coisas, não. Ele só fala que você tem que abrir. E após abrir, você vai ceiar com ele e ele contigo. Irmãos, olha só, essa coisa muito bacana da ceia. Às vezes a gente tem ministração da Santa Ceia e eu acho muito interessante. Eu vou correr com a palavra. O Senhor fala lá sobre o bom samaritano. A palavra da parábola do bom samaritano, ele fala o seguinte: olha, alguém indaga a Jesus e pergunta assim: olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele assim: o que você sabe? Aí ele falou: olha só, eu sei que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. É isso? Beleza, beleza. Jesus falou assim: então tudo bem, faça isso que você vai viver. Amém? Ele fala que você está fazendo uma coisa boa e de acordo com essa coisa boa você vai viver. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta fala assim: olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele vem: então beleza, agora para você herdar a vida eterna eu vou te contar uma história. Estava um homem que foi assaltado e estava quase morto. Amém? Não é isso que diz o texto? Esse homem estava quase morto, passou um sacerdote, olhou de lado e foi. Passou um levita, olhou de lado e fez o quê? Foi. Mas ele falou assim: olha, passou um bom samaritano. Esse cara fez um investimento, irmãos. Esse cara, ele usou de misericórdia, irmão. Esse cara, ele ceiou. Por que esse cara ceiou? Porque quando você ceia, você parte ao pão. O pão é Jesus, irmãos. Não há como herdar a vida eterna se você não pegar o pão da vida e repartir. Irmão, não é a sua melhor adoração, não é o seu melhor dinheiro. Irmão, é quando você reparte, irmão. Reparte o pão da vida com o próximo. Você investe na vida dele. Irmão, você faz isso que o pastor está fazendo aqui. Olha só, Emerson, você pode ser o que você quiser, não tem problema nenhum, cara. O que eu quero saber é como é que você está. A primeira pergunta que o pastor fez: cara, como é que está você e a sua família? Foi isso, pastor. Foi isso que eu procurei e achei. Cara, como é que está você e a sua família? Eu falei: Jesus, obrigado. Falei: pastor, agora vem cá, pastor, vamos conversar. Daí eu falei coisas para o pastor que eu não tinha contado para pastor nenhum durante todo o meu tempo. Irmão, você tem que investir, irmão. É vida. Irmão, é vida, não é status. É vida, irmãos. Quando você aprender isso, quando você aprender a fazer esse investimento, você vai estar com o Senhor dentro da tua casa, no melhor lugar da tua casa, irmãos. Amém, irmão? É no melhor. O Senhor quer estar no melhor lugar da sua casa. Não é no braço, irmão, que eu vou ali, dou um colezinho, beleza, beleza, não, beleza, não. Não é na perna, olha só, vou empurrar alguma coisa, não, irmão. Ele quer estar aqui, ó. Ele fala: eis que eu estou à porta e bato. E ele pede: olha, não faça a mesma coisa que fizeram. Me deixaram nascer lá, num lugarzinho separado, porque lá no centro eu não posso ficar. Lá no centro eu não tenho prioridade. Eu só tenho prioridade em partes da sua vida. Eu só tenho prioridade em alguns lugares da sua casa. Mas Jesus quer, irmãos, morar no centro da sua casa. Ele quer morar no centro da sua vida. Eu tenho que parar. Eu quero, irmãos, que os irmãos, eu já vou parar, linda. Eu quero que os irmãos, eu quero ter essa reflexão com os irmãos. Que qual dos irmãos, não é vergonha. Amém, irmãos? Não é vergonha. Nós somos irmãos. Qual dos irmãos que sente a necessidade, como eu, irmãos, eu pedi para o pastor fazer oração e eu vou estar aqui, de abrir a sua casa? Não é mais para um bebê nascer, é para o Cristo ressuscitado, irmão. É para o Cristo ressuscitado.
ele entrar dentro do teu coração de uma forma tão grande, irmãos, tão abençoada, que as pessoas não vão olhar o rótulo. Olha, sacerdote, não tem problema. Ah, é levita? Não tem problema. É samaritano, irmãos, Era samaritano, irmãos. E o Senhor falou que você tinha que agir como o samaritano para você herdar a vida eterna. Ele falou assim, olha, no começo ele falou assim, olha, se você fizer isso, você vai viver bem. Mas o exemplo da vida eterna, ele falou do samaritano, irmãos. O samaritano usou de compaixão, irmãos. Quando no seu coração houver compaixão, irmãos, você está repartindo o que já entrou. Glória a Deus. Você está repartindo o que está lá dentro. Você está repartindo o pão da vida com o próximo. Amém? Eu gostaria de pedir que o pastor viesse aqui para fazer uma oração. E eu peço a todos que tiverem a mesma necessidade que a minha, de abrir a porta, irmãos. Abrir a porta do coração e pedir para que o Senhor entre. Pedir para que o Senhor entre. Senhor, entra no meu coração. Senhor, eu quero aprender a repartir. Senhor, eu quero te servir de verdade. Senhor, eu não quero olhar para rótulo. Havia sacerdote, havia levita, isso é rótulo. Não, Senhor, eu não quero rótulo. Senhor, eu quero uma vida sincera para alguém e fazer com que aquela pessoa quase morta deixe de morrer, como era a situação que estava lá no texto. Ele fala, estava um homem após ter sido roubado. Irmãos, tem muita pessoa que está ao seu lado, no serviço, no trabalho, na faculdade ou em qualquer lugar, que o inimigo massacrou a vida dessa pessoa, e essa pessoa está quase morta lá olhando, mas ela está pedindo a Deus a misericórdia que pode estar dentro de você, irmãos. E você não precisa ser nada disso que está no texto. Você só precisa ter o pão para repartir, para que aquela pessoa que esteja quase morta, ela viva, irmãos. E é esse o propósito de Deus na nossa vida. Amém?